E o Planeta Azul traz mais uma entrevista para debater temas nacionais e internacionais que têm um direto interesse para você. Hoje nós conversamos com o professor Javier Vadel, que você vai conhecer agora. Javier Vadel é professor do Departamento em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde é também coordenador do curso de especialização em China Contemporânea. Doutor pela Universidade de Campinas, a Unicamp, é pesquisador do Grupo de Trabalho China e o Mapa do Poder Mundial, da Conferência Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais, a CLACSO, e do Conselho Nacional Científico e Tecnológico, CNPq. Professor Javier Vadel, muito obrigado pela sua participação aqui no canal de YouTube O Planeta Azul. Olá, obrigado pelo convite. E as relações internacionais continuam em polvorosa no mundo inteiro, porque, com a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, muita coisa pode acontecer. Mas um fato recente tem marcado a discussão internacional, que é o surgimento da plataforma DeepSeek, promovido pela China. E isso abalou o mercado de ações das Big Techs norte-americanas. Professor Javier Vadel, como que o senhor analisa esse momento? Bom, em primeiro lugar, eu queria apontar nas implicações geopolíticas e geoeconômicas desse fato. Embora o discurso de Donald Trump, de 30 minutos aproximadamente, foi marcado pela frase estrondosa de uma nova era dourada dos Estados Unidos, em poucos dias parece que esse discurso desmanchou no ar. Recentemente, de amplo conhecimento, nas notícias, nas redes, de que as grandes big techs dos Estados Unidos foram abaladas por uma inovação, uma descoberta, né? Alguma medida, uma descoberta, uma inovação de científicos chineses que criaram o que vocês conhecem uma plataforma DeepSeek de inteligência artificial, que compete diretamente com o chat GPT, as inteligências artificiais do Ocidente, que cotizavam na Bolsa dos Estados Unidos, né? Foi um fato sem precedentes que um dia, praticamente, a Nvidia, que é a grande empresa de Big Tech dos Estados Unidos, perdesse 400 bilhões de dólares em questão de minutos, né? Com a erupção do DeepSeek, que teve recordes nesse mesmo dia em, em iPhones, né? De downloads do aplicativo. Então, os especialistas falam, mas é a maior destruição de valor de uma companhia da história da Bolsa, né? E isso tem grandes implicações. Por quê? Porque, na última instância, o famoso chat GPT, que é muito utilizado por colegas, analistas, alunos, por praticamente muitas pessoas que querem fazer pesquisa, em todo tipo de nível, é uma plataforma que paga, né? E de repente surge a DeepSeek de graça e, segundo especialistas, muito mais eficiente em vários quesitos em relação às estadunidenses, né? Então, estamos aí frente a um momento Sputnik. A grande pergunta que fizeram alguns vocês sabem que Sputnik foi o grande avanço tecnológico da União Soviética na década de 50, que conseguiu o grande feito de inovação, né, espacial, lançando
uno menos espaço. Então, a grande pergunta é, nesse sentido, é, se esse momento Sputnik vai provocar que tipo de reações nos Estados Unidos. Porque o governo dos Estados Unidos, com Donald Trump, que temos que reconhecer que o governo Donald Trump 2.0, que eu denomino, ele está associado, sobretudo, em grandes bilionários e em bilionários ligados às big techs, que estão cercando o governo. O mais conhecido deles é Elon Musk, que criaram uma secretaria especial de eficiência de gestão econômica. Mas temos que reconhecer que todo o gabinete de Donald Trump concentra a maior quantidade de bilionários nunca vistos em um gabinete nos Estados Unidos. Sempre teve bilionários, mas dessa vez há uma concentração maior. Ok? Isso não é um fato episódico, mostra em alguma medida o sistema de alianças do grande empresariado norte-americano e qual é o poder desse segmento de empresarial no governo dos Estados Unidos. Porque o Donald Trump anunciou 500 bilhões de ajuda às big techs, de financiamentos, para estimular novas descobertas e avanços tecnológicos nessa área, que mais ou menos é o que essas big techs perderam um dia com o surgimento do DeepSeek, que equivale, estava vendo alguns dados, a duas vezes, duas vezes, sim, os lucros da Coca-Cola, né? Os ativos da Coca-Cola. São 250 bilhões, mais ou menos. Então, estamos frente a um fenômeno sem precedentes. Eu não acho que o momento, sinceramente, de crise de 1929, crise do capitalismo, não vamos ver bilionários ou corretores se jogando nos prédios, se suicidando, porque o contexto histórico é totalmente diferente. E esse setor vai conseguir superar em alguma medida ou se adaptar a essa disputa tecnológica que está começando com grandes avanços da China. E não é o Professor único Javier, que... um ponto importante nessa discussão que o senhor traz é justamente o papel da inteligência artificial como um motor, quem sabe, dessa nova economia. E aí, isto traz à tona essa disputa bipolar entre China e Estados Unidos, porque, sem dúvida nenhuma, são os dois países que detêm, com maior competência, maior capacidade de investimento, inclusive, o domínio dessa tecnologia. E essa tecnologia, ela pode moldar a economia daqui para frente no mundo inteiro, né? Como é que o senhor vê esse cenário? Considerando que o mundo tem quase 8 bilhões de habitantes, temos muita desigualdade entre os países e, evidentemente, que a maioria esmagadora dos países não terão essa capacidade de investimento e de acompanhamento mesmo da tecnologia, portanto, podem se tornar, inclusive, apenas compradores desse tipo de plataforma, desse tipo de tecnologia. Então, como é que o senhor vê o mundo a partir da inteligência artificial? Bom, em primeiro lugar, você coloca uma questão muito relevante em relação à estratificação global, né? Centros e periferias. No mundo capitalista é muito difícil a periferia atingir ou subir nesses estratos sociais, uma ascensão na estratificação social. O que mostra, talvez,
o caso chinês é que talvez não precisa tanto investimento para fomentar e estimular a criatividade humana com planejamento estatal. Eu acho que passa por aí. Seja, logicamente que é muito difícil porque você vê os montantes históricos de investimento em ciência e tecnologia que os países do centro capitalista têm, vamos supor aí Estados Unidos, ou alguns que não estão no centro, mas que têm avançado muito. Um caso paradigmático é a Coreia do Sul, a República da Coreia, que tem investido muito e destina em educação, pesquisa e desenvolvimento. E o caso da China conseguindo um catch-up a partir de um sistema econômico diferente ao capitalista dominante, que é a partir do planejamento estatal, né? Apostando a uma coordenação e ao estímulo da competição no mercado, o que eles denominam mercado socialismo com mercado, com características chinesas, e com planejamento. Esse surgimento do DeepSeek, cujo CEO é um gênio da inovação, né, e da computação, e surgiu a partir de um fato específico, que foi quando, eu acho que foi AlphaGo, que era da Google, em 2017, ganhou uma partida de Go, ou Weiqi, que é um jogo de origem chinesa, né? Go é um nome japonês, Go Weiqi em chinês, que é um jogo de estratégia conhecido, né? Que as peças vão cercando e você tem que evitar ser cercado. Em 2017, os planejadores chineses falaram: temos que apostar na inteligência artificial e nos usos sociais, públicos da inteligência artificial, porque foi uma decepção. Eu não lembro como se chamava o gênio que perdeu, que era um rapaz, que era um gênio do Go, que perdeu com a máquina. E a partir desse momento começaram os investimentos massivos em várias, via universidades, centros de pesquisa, a partir de metas até 2030, né? Isso entrou também naquele projeto Made in China 2025, que hoje ninguém mais fala, mas que está em andamento. Não fala ninguém mais fala no governo chinês para não irritar os Estados Unidos, mas isso foi de 2015, a ideia era chegar a 2025 a partir de metas específicas. Isso ingressou a partir de 2017 como um setor a ser impulsionado pelo governo chinês a partir do planejamento. Qual é a ensinança? A sua pergunta é relevante, que fica para países da periferia e semiperiferia, pegar carona nesses investimentos, usar o bem público agora da China, que ele apresenta o DeepSeek como um bem público internacional, em contraposição a um bem pago privado de chat GPT. Mas estamos aqui frente a um dilema de aprendizado, né? De países que não estão no centro da economia global, como o Brasil, mas que almejam ser protagonistas em setores específicos e nos quais tem que pensar toda uma política de estímulo à educação, ciência e tecnologia para explorar, não necessariamente o setor de inteligência artificial, mas outros setores, né? Tentar entrar nas cadeias de valor nesses, em cooperação sobretudo com a China, que está abrindo a possibilidade, nessa grande disputa global, de ser um instrumento de cooperação, muito mais do que os Estados Unidos nesse momento, né? Agora, isso vai depender
só para finalizar a tua pergunta, vai depender, logicamente, da posição do Brasil, do projeto nacional que o Brasil tenha, porque se embarcar com um projeto neoliberal, sem apoio à educação, nem à ciência e à tecnologia, pegando de maneira carona, de maneira passiva nessa divisão internacional, vamos ser menos produtores de commodities e uma população com uma educação cada vez pior, né? Ficando relegados ao margem da, da economia global, né? Então aí tem um dilema que é fundamentalmente e um desafio às autoridades do Brasil, né? Então Agora, vamos ficar, professor, é, na discussão sobre o que o Brasil deve fazer nesse cenário. Como é que o senhor vê essa perspectiva? não, eu acho que, em primeiro lugar, é tentar aprender daqueles que estão tendo maior sucesso nessa área, né? E tentar cooperar com esses atores. Recentemente se assinaram 37 acordos com a China, alguns incluem transferência tecnológica, e tentar, em alguma medida, apesar de estarmos inseridos en una economía que es básicamente capitalista, tentar aprender algo con las economías planejadas que tienen planejamientos a mediano y largo plazo. A chinesa es una de ellas. Entonces, ¿en qué sectores, independientemente de los gobiernos que nos tengamos, qué tipo de pacto social entre las élites políticas se puede hacer? ¿Qué sectores o Brasil no puede renunciar a un planejamento de mediano y largo plazo? No es fácil, porque a oposición brasileira, hoy representada por un bolsonarismo, llame como quiser, tem basicamente uma, uma agenda neoliberal, pro-livre mercado, unilateral, que contrasta paradoxalmente con o governo Donald Trump, que tem uma agenda protecionista de tentar trazer as indústrias para os Estados Unidos, nacionalista, nesse sentido, e que nos nossos casos, os trumpismos tropicais ou periféricos demonstram o contrário desse aspecto, né? Ou seja, eu não estou falando que o Trump ou que o grupo governante dos Estados Unidos tenha planejamentos a longo prazo, mas eles tentam utilizar aqueles setores de alta tecnologia para marcar um rumo na economia norte-americana. A última notícia, umas aqui recentes, é que o governo Donald Trump está apertando Taiwan para transferir a empresas de semicondutores e chips para o território norte-americano. E se não, já ameaçou Taiwan de colocar, sabemos que a empresa taiwanesa de chips e semicondutores está na vanguarda tecnológica global, ok? Donald Trump está pressionando eles e ameaçando com colocar 25, 50 e 100%, dependendo dos semicondutores e chips, de arancéis de ingresso, de imposto às importações desses chips vindos de Taiwan, obrigando a Taiwan a se radicar, as empresas radicar em território norte-americano. Ou seja, essa contradição que o senhor aponta entre projetos neoliberais de países semiperiféricos ou periféricos, contrastando com a própria política que Donald Trump vem anunciando, abre uma nova porta para uma discussão a respeito do futuro da própria economia. Ou seja, Taiwan é uma pedra angular na disputa entre China e Estados Unidos. Pelo menos na gestão Biden, foram feitos esforços, até com visitas de autoridades importantes dos Estados Unidos a Taiwan, o que provocou, digamos, a ira chinesa. Então, Taiwan hoje é um centro bastante explosivo
para ver o que acontece nessa disputa entre China e Estados Unidos. Nesse sentido, o senhor acha que o que Donald Trump tem anunciado em relação a Taiwan, a taxação dos semicondutores, que é a indústria básica e fundamental, não só para Taiwan, mas hoje para o mundo todo, o senhor acha que isso é mais uma bravata de momento ou é uma aposta para valer? Eu acho que, em primeiro lugar, em termos, vamos do mais amplo para o mais concreto, eu acho que o governo dos Estados Unidos, com Trump, é um governo que não vai provocar muito a China. Eu acho que você mencionou o caso da Nancy Pelosi, que seria a speaker, né, do representante dos Estados Unidos, essa figura mais importante dos deputados, para colocar um paralelo com o Brasil, né, na linha sucessória dos Estados Unidos, acho que é a terceira, né, mas de qualquer maneira, está na linha sucessória dos Estados Unidos, provocando explicitamente a República Popular da China naquele momento. Eu acho que Donald Trump tem uma política taticista, de táticas. Eu não sei qual é a estratégia em si, tá? E não sei se tem estratégia Estados Unidos, ok? Mas a tática dele é clara, é utilizar o poderio econômico dos Estados Unidos para chantagear ou ameaçar, provocar via sanções, que isso é um fato que já vem recorrente, e, sobretudo, a utilização discricional das tarifas. Ele tem atribuições dadas para implementar tarifas de maneira quase imediata para vários países e setores no mundo. Tá? O que implica, em alguma medida, que há muito tempo já não, desde o primeiro governo Trump, a desintegração, em alguma medida, do sistema da Organização Mundial do Comércio, né? Isso está praticamente no freezer, né? Essa é a instituição. Então, é uma prática comum. Assim como vimos no caso da Colômbia recentemente, ou com ameaças à Europa, e, sobretudo, Taiwan, setores fundamentais, não? Fundamentais. Né? Alguns falam. Isso aconteceu na década de 80 também, né, Marco? Aconteceu na década de 80, quando o Japão estava na liderança dos chips e semicondutores, e, a partir de pressões cada vez mais fortes, houve vários movimentos para enquadrar o Japão, transferir, obrigar o Japão não só a desvalorizar a moeda, perdão, a sobrevalorizar a moeda japonesa, o iene, como a transferir tecnologia para os Estados Unidos e diversificar a produção de chips na década de 80, quando os Estados Unidos viu que o Japão estava se autonomizando em alguma forma, para falar de alguma maneira, ou desconectando, ou chegando a fronteiras tecnológicas que os Estados Unidos não podiam permitir. Como Inclusive, teve a guerra dos carros, né? Porque houve uma invasão de carros japoneses no mercado americano e aquilo criou uma reação, digamos assim, nacionalista, né? É verdade, isso foi um episódio muito interessante, que é inclusive tratado em vários filmes da década de 80, né? Mas que não puderam parar em alguns segmentos, tiveram que transferir tecnologia e não foi proibida a entrada de carros japoneses. O problema é que o carro, ele envolve o carro de última geração, e hoje mais do que nunca, envolve um conjunto, um ecossistema tecnológico de chips e tecnologias de altíssimo grau de sofisticação. Isso está mostrando os carros elétricos chineses, né? Quando foi? O ano passado, retrasado, um think tank australiano que tem um levantamento de todas as tecnologias fundamentais nesses setores da indústria moderna,
mostra que de 44 tecnologias chaves, em 37 a China lidera a fronteira tecnológica e as outras estão a perigo de a China llegar nessa fronteira. Inclusive com alguns dados sobre se há, temos que rever agora a inteligência artificial. Tem que dar uma olhada aqui, porque graus de monopolização, oligopolização ou graus de concorrência, se há mais possibilidades de que os concorrentes cheguem à liderança, né? Há três níveis nessa boa pesquisa que tem feito o ASPI, que é um think tank, um centro de pesquisa australiano, né? Então, não é um fato casual que, mas sim é bastante irónico que não terminamos janeiro, estamos acabando janeiro, entramos em fevereiro e a China dá três pancadas no orgulho dos avanços tecnológicos dos Estados Unidos, né? A questão do sol artificial, batendo um recorde, e os satélites com tecnologia laser que superam os satélites, isso também foi recente, do Elon Musk, do Starlink. Parece que nessa corrida os chineses vão levar também, como já levaram, isso já é fato, a questão de carros elétricos, né? Carros elétricos são produzidos com maior tecnologia, são mais eficientes os chineses do que os carros da Tesla, que é o carro icônico de Elon Musk, que não quer perder seu mercado dentro da China, porque a maior fábrica de carros, esse outro paradoxo, da Tesla, é em Xangai. E a maior quantidade de vendas de carros da Tesla, de Elon Musk, é na China. Então, e a maior produção de carros é na China. Então, Elon Musk, você observa que nessa retórica que vai desde a provocação de países periféricos, gestos nazistas, posturas supremacistas que ele não oculta, né, nem sua família, ele nunca critica a China. Então, é muito interessante. As posturas anti-governo brasileiro, as posturas quando foi bloqueado X aqui no Brasil por não se adaptar às leis brasileiras, ele teve críticas ao Supremo Tribunal, ao governo brasileiro, depois pararam, mas nunca teve uma crítica à China. Então nós estamos aí num mundo que temos que reconhecer que é um mundo atravessado por interesses. Relações internacionais são interesses. E a geopolítica é um fator também, se não determinante, em alguns casos, ele é condicionante para esses atores privados e estatais. No caso do Brasil, está existindo nesse momento a pressão das montadoras, que não são chinesas, evidentemente, no sentido da importação de carros vindos da China. Ou seja, parece que essas montadoras estão começando a sentir uma pressão desta presença e desse protagonismo do carro chinês no mercado brasileiro. Como é que o senhor vê como vai ficar essa disputa no setor automotivo no Brasil? A disputa já a China ganhou. Por quê? Em primeiro lugar, não sei se vocês assistiram às últimas notícias, nós sabemos que em poucos meses BYD, ou BYD, vai ter sua fábrica produzindo aqui no Brasil. Quem andou num carro desse sabe o grau de eficiência impressiona. Tem
Um carro pequeno, você vê por fora, tem maior capacidade interna, maior espaço do que um Toyota Corolla, que é gigante, né? O design é impressionante. Tem um carro básico, já tem 400 quilômetros de autonomia quase. Em segundo lugar, a última notícia é que a Volkswagen, uma montadora que está no Brasil, a Volkswagen daqui a pouco vai ser uma empresa chinesa também. Tá? E daí? A Volkswagen é a maior empresa produtora de carros do México, né? Que, segundo um amigo meu, um pesquisador mexicano, um amigo meu, já me falou ano passado que os carros chineses já estavam vendendo mais no México que a Volkswagen, no México, que não produz carros chineses. Então, é uma batalha que será uma concorrência praticamente entre firmas chinesas no mundo. Concorrerão entre si, mas eh, eu acho aí que eu não sei por dentro qual será a estratégia da Fiat aqui no Brasil ou de outras montadoras. Coloquei Fiat para colocar o nome, né? Tem aqui em Betim na planta. Já estão trabalhando com chineses. Então, eu acho que aí vão ter que se adaptar a um novo padrão global de produção de carros. Ou você deve ter, antes da vitória de Donald Trump, e já Elon Musk, que é o CEO da Tesla, o carro que está na vanguarda em vendas no Ocidente, né? Estados Unidos. Ele já tinha se posicionado a favor de Trump, e ele inclusive pediu Trump no ano passado que quando chegasse ao poder colocasse tarifas aos carros chineses. Não sei se você lembra, não sei se era 50%, 100% de tarifas, que já Joe Biden já tinha aplicado, tá? Aos carros, painéis solares, eu acho, em alguns setores específicos. Já, ou seja, isso é recorrente, né? Não é um consenso bipartidário. O problema é perguntar para Elon Musk se vai querer tarifas de carros Tesla produzidos em Xangai entrando no mercado americano, né? Porque isso tem um custo. Financial Times, na matéria desses dias, também mostrou que o grande problema dessa tática de Donald Trump é um problema inflacionário, né? Como lidar com a inflação dentro dos Estados Unidos. Então, aí, Exatamente, porque na medida que as fábricas norte-americanas se transferiram para a China exatamente para ter um custo menor de produção e, portanto, aumentar os seus lucros, é, sem dúvida nenhuma que a mão de obra norte-americana é muito mais cara do que a mão de obra chinesa, não é? Aliás, a mão de obra chinesa, embora tenha até crescido, segundo os dados disponíveis, o seu valor, né? Ora, ainda assim é um valor menor essa mão de obra em comparação até países da Europa, como Portugal, por exemplo. E evidentemente que a volta ou a reinstalação de empresas norte-americanas nos Estados Unidos vai produzir notoriamente um processo inflacionário, porque os produtos vão ficar mais caros, não é? com certeza, mas eu não sei se a mão de obra americana hoje, se não estariam dispostos para trabalhar a salários. eh, a desigualdade dos Estados Unidos foi crescendo de maneira eh, bem preocupante desde 1980 para cá. E não tem parado. Os Estados Unidos têm, segundo dados oficiais, quase 800 milhões, perdão, 800 mil pessoas vivendo sem teto. A classe média dos Estados Unidos está endividada, vive endividada. Os custos de pessoas de mais de 50 anos em saúde, educação para os filhos, é praticamente impagável.
Eu não sei em que medida a mão de obra americana hoje, dos Estados Unidos da juventude, estaria disposta a ganhar menos. A China é o único país, eu acho que Vietnã é o segundo, que nos últimos anos o salário real tem crescido acima da inflação e da produtividade, segundo dados da Organização eh, Internacional do Trabalho, de maneira substantiva. Né? Eu estive recentemente, esse ano, na China. Você não vê pessoas na rua pedindo. Eu entrei em lugares muito pobres, não tem favelas lá. Um entregador ganha o dobro que no Brasil. O regime de trabalho é diferente, eles podem trabalhar 6 dias a semana, né? Há regimes. Um motorista de Uber ganha mais do que no Brasil. Eu não sei se não ganha mais do que nos Estados Unidos. Devia fazer um levantamento. Então, a questão de mão de obra, não sei se é fundamental hoje para entender a produtividade da China. Acho que tem outras questões também aí. Eu sou especialista, não sou um economista, mas acho que tem outras questões. Por muito tempo, e morei um ano em Portugal, tá? Eu sei o que ganho um ano morei em Portugal, 2022 a 2023. É, eu não sei se um motorista de Uber ou um trabalhador da construção vive melhor do que na China, trabalha mais ou menos. E geralmente são imigrantes, brasileiros, ou que vêm da América Latina, não, em Portugal. É, um ponto interessante para analisar é que por muito tempo se falou que na década de 80, 1980, muitas empresas norte-americanas foram para a China se instalarem depois da década de 70, por razões, logicamente, e aí sim o condicionante geopolítico foi crucial, né? A aproximação Nixon-Mao Zedong, que foi quem abriu a China, foi Mao Zedong, e depois Deng Xiaoping deu o marco institucional, sim, mas teve uma intenção geopolítica dos Estados Unidos. Muito se falou de que na década de 80, 90, depois, muitas empresas transladaram para a China por razões de mão de obra barata. Em alguns casos foi um fator importante, mas em outros, como falou um pesquisador português que esteve em Chengdu, na fábrica Foxconn, e em várias oportunidades, um elemento crucial para que as fábricas de iPhones, especificamente iPhones, mas depois outros produtos, irem para a China, não foi mão de obra barata necessariamente. Foi que a produção nos Estados Unidos era muito ineficiente nas touch screen, né? Nas telas. E a China fornecia terras raras de maneira mais próximas e a produção era mais eficiente na China, e não necessariamente pela mão de obra barata, e sim pelas proximidades de terras raras para produzir o touchscreen. Né? Isso foi um fator determinante para empresas que produziam esse tipo de telas, né? Que hoje são muito comuns, né? Em celulares, em tablets, irem para a China. Então, tem vários fatores a serem explorados nesse sentido. E, por exemplo, a China concentra o maior número de terras raras do mundo, né? Então, isso também é um fator a ser considerado, que são a questão de recursos. Pois bem, professor Javier Vadel, creio que tivemos uma conversa bastante extensa sobre as questões geopolíticas e da macroeconomia mundial, também sobre a atualidade, que é um tema que, apesar de estar todos os dias na chamada grande mídia, nem sempre a gente tem oportunidade de discuti-las com profundidade para poder entender que esse mundo é complexo, esse mundo não é fácil mesmo para a gente saber como lidar com ele. Nesse sentido, agradeço muito a sua participação aqui em nosso canal. Muito obrigado, Marco. Queria agradecer você e a equipe pelo convite, né? E falar também que a nossa especialização em China contemporânea está aberta para matrículas, já estamos fechando a turma desse ano, né? Até março, acho que tem tempo, né? E já vamos pela sexta turma,
sexta para sétima turma da China Contemporânea, uma especialização que é totalmente online, tá? Então, queria agradecer também a oportunidade para divulgar a nossa especialização, que é única no Brasil. E o canal de YouTube O Planeta Azul vai ficando por aqui. Tivemos mais uma entrevista, muito boa, aliás, com o professor Javier Badel, que trouxe informações importantes para se entender o mundo atual. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Acompanhe sempre o Planeta Azul. Eu espero você em nossa próxima edição.